Bom dia! Há muitos anos existe um vigoroso debate nesse país sobre a segurança das usinas de energia nuclear. Esse debate está prestes a se intensificar devido ao ocorrido desta manhã em uma usina nuclear. Hoje, dia 28 de março de 1979, houve um acidente na usina nuclear de Three Mile Island, localizada em uma ilha no rio Susquehanna, da Pensilvânia. O acidente desencadeou-se por problemas mecânicos e elétricos que ocasionaram a parada de uma bomba de água que alimentava os geradores de vapor, que acionou certas bombas de emergência. O núcleo do reator começou a se aquecer e parou, aumentando a pressão. Uma válvula se abriu para reduzir a pressão, que voltou ao normal, mas a válvula permaneceu aberta, ao contrário do que o indicador do painel de controle assinalava. Então, a pressão continuou a cair e, devido a esses erros, a água contaminada saiu inundando o prédio de contenção que circulava o reator. Dessa forma, gases com altos níveis de radiação foram liberados na atmosfera. Além disso, saiu grande quantidade de água com baixo índice de contaminação radioativa que acabou no rio. Trabalhadores que estavam no local foram evacuados. A usina foi completamente desligada e um grupo da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos ficou o dia todo medindo a radiação na região. A CRN concluiu que há muita radiação no prédio do reator e que existe a possibilidade de os trabalhadores estarem contaminados. Portanto, insistiram que não é algo tão sério. Agora, com a entrevistadora Anne, veremos primeiro a visão de fora com o morador da região e depois a visão de dentro com o funcionário que estava trabalhando na hora do ocorrido. Bom dia! Estamos com uma moradora local, Joyce Corradi, que vai nos contar um pouco sobre sua experiência durante a noite do acidente. Bom dia! Na madrugada que aconteceu o acidente, eu e minha família estávamos dormindo, quando mais ou menos às 4 da manhã ouvimos um barulho, que era semelhante de uma chaleira, mas muito mais potente. Na mesma hora eu acordei desesperada porque eu não sabia o que estava acontecendo e nem de onde estava vindo esse barulho. Eu levantei às pressas para ver se estava tudo bem com meus filhos e com meu marido. Todos estavam bem, mas passamos a noite com medo. Realmente foi muito assustador. Quando anunciaram o que aconteceu com a usina, o que passou pela sua cabeça? Bom, quando eu descobri sobre o que se tratava o acidente, eu só conseguia pensar no filme que estreou pouco mais de 10 dias antes do acidente, Síndrome da China, que relata a destruição mundial devido ao acidente relacionado à radioatividade. Isso fez com que eu e muitos moradores pensássemos que algo de tamanha destruição poderia ocorrer bem aqui na nossa cidade. E cá estamos nós, com esse acidente que envolve radiação. Muitas pessoas estão acreditando que o filme pode ter sido uma premonição. E sobre as manifestações que estão acontecendo pela cidade, você concorda ou discorda delas e de suas intenções? Eu concordo em partes, devido às motivações de cada uma. Eu acho muito irrelevante as manifestações que demonstram a revolta contra os representantes da usina, que ora falam uma coisa e logo após falam outra. Talvez eles estejam querendo evitar o desespero e a euforia de toda a comunidade, mas se é algo que coloque em risco a vida das pessoas, a população precisa saber. Outro tema que está sendo muito discutido também é o fim das construções das usinas nucleares. Qual a sua opinião sobre? Eu entendo que seja um meio de obter energia elétrica bastante perigoso e que demanda muita atenção. Cada mínimo erro pode levar a consequências fatais e acho que talvez se construísse em locais mais distantes da cidade seja mais adequado, até porque se acabarem com as usinas nucleares, outros tipos de indústrias terão que suprimir a demanda e os recursos serão mais caros. Muito obrigada pela entrevista, Joyce. Saiba que medidas serão tomadas para que tudo dê certo. Agora falaremos com Rick Paz, operadora de usinas nucleares. Bom dia. Bom dia. Eu trabalhei com usinas nucleares pelo país inteiro, inclusive em Three Mile Island. As usinas são projetadas para manter o reator frio durante a operação. Se ocorrer um incidente, todos nós operadores poderíamos ir embora, já que a usina continuaria segura. Devido a essa segurança, toda a indústria achava que o incidente nunca aconteceria, e eu também achava isso, até o ocorrido. O que a senhora estava fazendo no momento em que houve o incidente?
Às 4 da manhã, todos nós trabalhadores estavam lutando contra o sono e tentando manter o foco no que estávamos fazendo. E de repente, bum! Todos os alarmes começaram a soar ao mesmo tempo. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, a temperatura do reator continuava a aumentar e aumentar, mesmo que o medidor mostrava que o nível de água estava no máximo. E o que fizeram para tentar impedir o agravamento do incidente? O operador-geral disse: desliga as bombas do resfriamento do reator. Ele achou que as bombas estavam fazendo a temperatura subir, porém não deveríamos ter feito isso, já que nunca podemos fechar a água do resfriador. Em algum momento do acidente, uma válvula de alívio abriu para aliviar a pressão e permaneceu aberta. A água não estava mais circulando dentro do núcleo e o nível de água não pode em nenhuma circunstância estar abaixo do núcleo, porque senão as coisas sairiam do controle. Portanto, fechamos a válvula e continuamos focados no reator. Isso encerrou o problema que estava acontecendo, porém o reator já estava superaquecido. Conforme continuasse aquecendo, o núcleo derreteria e criaria uma reação altamente radioativa e perigosa. E como estava em território desconhecido, não sabíamos como lidar com a situação. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para vocês lidarem com isso. Portanto, saiba que tempos bons virão. Muito obrigada pela entrevista. Claro que ainda existem algumas dúvidas como a futura saúde dos moradores e trabalhadores. Se a usina de Three Mile Island será completamente inativa e se vale a pena manter usinas nucleares para todo mundo em funcionamento, sabendo dos seus perigos e consequências, caso haja incidentes mais graves e mais controlados que este. Portanto, isso só o tempo dirá. Por hoje é só. Bom dia!